Para mim é um grande desafio, como foi Gênesis. Mas hoje a mensagem que vemos na carta de Paulo aos Romanos é algo que afeta definitivamente a nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo. Esses dias que tenho estudado a carta de Paulo aos Romanos, tenho sido fortemente impactado por verdades que até então nós cremos, em nenhum momento negamos a suficiência de Cristo Jesus, a justiça de Deus, o Evangelho que revela a justiça de Deus. Mas, irmãos, entrando um pouco mais na carta, me chamou muito a atenção o fato de que essas frases, justiça de Deus, Evangelho, suficiência de Cristo para a nossa salvação, salvação unicamente pela fé, acabam sendo frases que nós repetimos e perdemos a perspectiva do que elas significam. E esses dias eu tenho tremido e temido diante do Senhor, diante do grande desafio que será ser confrontado por promessas tão verdadeiras, tão profundas, por verdades tão extraordinárias que o livro de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos, nos traz. Romanos tem impactado a vida de muitas pessoas há gerações. E não se pode dizer o que pode acontecer se nós estivermos aqui ouvindo a palavra de Deus e nos deixando tratar por essas verdades que a Epístola de Romanos nos apresenta. Não se pode dimensionar o que pode acontecer com a nossa vida cristã, de tão espetacular que é aquilo que temos aqui nesta carta. Há um livro chamado Obras de Lutero. E esse livro fala um pouco da biografia de Martinho Lutero. E tem um determinado momento desse livro que esse, então, monge agustiniano, professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, no século XVI, esse homem começou a expor a carta aos Romanos na sua sala de aula, aos seus alunos, e ele fez o seguinte comentário. Lutero dizendo: eu muito desejava compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada ficou mais marcado em minha mente do que a expressão a justiça de Deus. Noite e dia, diz Lutero, compartilhando com seus alunos, meditei sobre esse tema até que me apeguei à verdade de que a justiça de Deus é aplicada a nós através da graça e da mais pura misericórdia, e que Deus nos justifica do nosso pecado pela fé que depositamos nessa justiça dele para com aquele que nele crê. Essas verdades, então, a partir daí, disse Martinho Lutero, eu senti que eu renasci. Toda a Escritura assumiu um novo significado. A justiça de Deus, que antes, na perspectiva, mais uma vez, repito, de Martinho Lutero, me enchia de horror, agora a justiça de Deus tornou-se indescritivelmente doce e cheia de amor. Irmãos, eu inicio essa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos tendo a grande expectativa de que grandes coisas Deus há de fazer em nossas vidas.
pela compreensão e a aplicação das verdades que veremos aqui hoje e nos próximos domingos. Vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado mais uma vez por podermos estar aqui reunidos para te adorar em nome de Jesus. E agora, Pai Santo, eu peço que o Senhor nos conceda pela tua infinita graça, pela obra do teu Espírito Santo, ó Pai, nos convencendo do nosso pecado e da tua justiça, que somos carentes do Senhor, que precisamos de uma visão mais larga de tão grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a crescer nesta verdade fundamental da nossa vida, que a nossa salvação não é uma coisa pequena, não é uma frase forte evangélica, mas é uma mudança da morte para a vida. É a segurança da eternidade com o Senhor. É a certeza do perdão de pecados. Ó Deus, que possamos ter uma compreensão plena do que é o Evangelho. E isso afetar a nossa vida de maneira muito prática. Que sejamos homens e mulheres que te servem alegremente. Nos ajuda, ó Pai, abre nossa mente, trata nosso coração. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abram suas Bíblias então na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Já vi uma coisa que não está funcionando ali. Aqui está amarelo, ali está roxo, mas fazer o quê? Vamos seguir. Vamos seguir. Nós vamos ler dos versos 1 ao 17, porém em partes, em blocos. Vamos ler inicialmente os versos 1 ao 7, que é o relacionamento do apóstolo Paulo com o Evangelho, e é a primeira parte da sua introdução, da sua apresentação aos crentes em Roma. Vamos ler então o que diz os versos 1 ao 7. Acompanhe na sua Bíblia. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, numa leitura casual da vida e da conversão de Saulo, nós percebemos, nem precisa ser uma leitura muito profunda, mas uma leitura casual, nós vamos ver que Paulo, ele não se tornou um apóstolo de Cristo Jesus porque quis, por iniciativa própria. Certamente não foi assim. A Bíblia nos diz aqui em Romanos, no capítulo 1, que ele
muito além de um desejo pessoal de ser apóstolo, ele se via, primeiramente, como servo de Jesus Cristo. Depois ele mesmo diz que ele foi chamado. Ficou vermelho, mas é amarelo, viu, gente? Depois ele foi chamado para ser apóstolo. E separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho que o apóstolo Paulo anunciava era o cumprimento de tudo que os profetas no Antigo Testamento haviam prometido, conforme vemos no verso 2. Então ele não anunciava alguma coisa que ele inventou. Ele não anunciava alguma coisa que meramente ele cria por alguma circunstância que ele experimentou. Não, de forma alguma. Ele reproduz aquilo que o Evangelho, a maneira que o Evangelho já vem sendo anunciado pelos profetas desde o Antigo Testamento. Tudo aquilo que havia sido prometido, conforme o verso 2, ele vem se realizando. E esse é o Evangelho que ele anunciava. E o objetivo do Evangelho era anunciar a obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio como Filho de Deus. No Antigo Testamento, o Messias de Israel. Como diz os versos 3 e 4, com o propósito de levar sobre si o pecado do homem. A prova incontestável de que Jesus veio levar sobre si na cruz o nosso pecado, o que autenticava, sem dúvida alguma, este fato foi a sua ressurreição, porque só ressurge quem morreu. Então, o fato de Cristo ter ressuscitado é uma prova incontestável de que Cristo veio com um propósito e cumpriu o propósito de levar na cruz a nossa culpa como Cordeiro de Deus que nos livra da morte e do pecado. No verso 5 nós vemos o apóstolo Paulo testemunhando o seu chamado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos gentios. O Evangelho que o apóstolo Paulo anunciava era um chamado claro e soberano para a salvação. Salvação do homem morto em pecados e delitos. Era um chamado claro para o serviço. Que uma vez salvos por Jesus, nós partimos para sermos testemunhas também daquele que nos salvou. O evangelho que o apóstolo Paulo anunciava era uma chamada para um novo modelo de vida. Agora viveríamos como cidadãos do reino dos céus e não mais como pessoas de um mundo que jaz no maligno e sem um compromisso moral com um Deus Salvador. Sem dúvida alguma, os versos 6 e 7 também afirmam que o evangelho que o apóstolo Paulo anunciava, ele conduzia o homem a uma vida de obediência pela fé. Com essa saudação inicial, os crentes romanos que não conheciam o apóstolo Paulo pessoalmente, Paulo nunca havia estado ali, mas com essa primeira parte da sua apresentação, aqueles crentes ali em Roma podiam ver que Paulo era um irmão em Cristo Jesus, um homem crente temente a Deus. E poderiam, sem dúvida alguma, acolher o apóstolo Paulo e o seu ministério, ouvi-lo mediante as suas cartas e mais adiante pessoalmente. Mas o apóstolo Paulo ainda andando um pouco mais, dando mais um passo nessa apresentação dos propósitos dele para com o povo, os crentes em Roma,
ele vai continuar a sua carta nessa parte introdutória, falando do interesse que ele tem por aqueles irmãos que nunca viu pessoalmente. Nem o apóstolo Paulo os viu, e nem aqueles crentes ali já tinham conhecido pessoalmente o apóstolo Paulo. Então vamos ler o que diz nos versos 8 ao 13. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido, até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo mostra um profundo interesse por aquelas pessoas, aqueles crentes que ele nunca havia estado pessoalmente, e ele demonstra esse interesse compartilhando os seus motivos de oração. Oro por vocês intensamente. Isso não é muito comum, irmãos. Nós geralmente oramos intensamente por pessoas que conhecemos, por pessoas que de alguma forma têm algum tipo de influência sobre nós, ou nós temos influência sobre elas de alguma forma. Mas o apóstolo Paulo demonstra um profundo interesse por aquelas pessoas, porque ele diz: eu oro por vocês. E em minhas orações eu incluo louvor, gratidão. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. No verso 8, o apóstolo Paulo deixa claro que ele tem acompanhado a história, a vida cristã daqueles crentes em Roma, porque ele diz que ele é grato, porque a fé daqueles homens, a fé daquelas pessoas ali em Roma, é conhecida em todo mundo. É o que diz o verso 8. Paulo está feliz, alegre e compartilha isso com eles. Olha, eu oro por vocês e agradeço demais a Deus, porque a fé de vocês, o testemunho de vocês é conhecido por todo mundo, o mundo na época. Irmãos, essa carta aos Romanos, ela não foi escrita para corrigir algum problema, como se a igreja em Roma fosse uma igreja problemática. Não, muito pelo contrário. Essa carta foi escrita aos crentes em Roma para encorajar, para motivar, para fundamentá-los no Evangelho, para que eles não se desviassem em momento algum de crer que a mensagem do Evangelho ela é poderosa em Cristo Jesus para completar a obra de salvação, o projeto de Deus Salvador na vida das pessoas. Esse era o objetivo fundamental do apóstolo Paulo com essa carta. Tanto é que no versículo 12, Paulo diz que quando estivesse pessoalmente com eles, ele também seria encorajado pela fé atuante daqueles irmãos. A ideia é que quando eu estiver com vocês, não somente eu vou poder ministrar a vocês, mas também vocês serão bênção para mim. Paulo testemunha isso. Ele já havia desejado muitas vezes estar com os crentes em Roma, mas o verso 13 nos diz que houveram impedimentos. E a tendência nossa aqui é logo atribuir o diabo. O diabo não deixou o apóstolo Paulo ir a Roma. Obviamente, eu vou fazer aqui uma ilustração que não tem o mesmo peso no que diz respeito aos propósitos de Paulo ir a Roma, que era fundamentá-los no Evangelho, ministrar a vida deles.
Mas quantas vezes fizemos planos legítimos, desejos legítimos de ir visitar alguém em outra cidade, em Campinas, em São Paulo, e em cima da hora algumas coisas acontecem e a gente é impedido de ir. Já aconteceu isso com vocês? Alguma vez? Pois é, aconteceu com Paulo. Dentro de um plano soberano de Deus, de não permitir que naquele momento ele fosse, como é em nossas vidas também, Deus é soberano sobre qualquer acontecimento da nossa história. Mas o fato de ter havido um impedimento aqui não significa que foi uma coisa espiritual, foi o diabo. Não. O texto nos indica que houveram impedimentos. Porque 3 anos depois o apóstolo Paulo foi. Inclusive plenamente financiado pelo Império Romano, porque ele foi preso. Né? Mas agora importava que nós tivéssemos tudo que foi escrito aqui na carta que ele escreveu aos romanos. E importava que ele não estivesse ali presente, para que soberanamente Deus permitisse que nós tivéssemos tudo que temos aqui ao nosso dispor agora. O fato é que o apóstolo Paulo deixa claro que o fato de não estar ali, fisicamente, presente entre eles, não o impedia de forma alguma de orar por eles em todo o tempo. E Paulo deixa claro isso, sua preocupação, seu interesse, o valor daqueles irmãos para ele, que ainda que eles não estivessem ali pessoalmente, fisicamente, ele se interessava profundamente por eles, orando por eles sempre, em todo o tempo. Essa carta de Paulo, irmãos, era, sem dúvida alguma, a consequência de um grande amor, de um grande interesse, de uma grande preocupação e de um desejo legítimo de um dia poder estar com eles. 3 anos depois, ou melhor, 3 anos antes de Paulo chegar pessoalmente a Roma, ele pega uma caneta, ele escreve, como diz no verso 7, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Ele escreve uma das epístolas mais profundas já escritas. Então isso nos leva a crer no quê? Muito antes de Paulo pegar a caneta, ele já havia dobrado os joelhos em oração por aquelas pessoas. Então essa carta ela nasce de um interesse pessoal, de um desejo intenso de compartilhar com aquelas pessoas as maravilhas do amor de Deus que haviam atingido Paulo de forma tão grande, as verdades que envolvem o Evangelho, para aquela forte igreja que deveria continuar forte, mais forte ainda, e precisava da administração do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo orava por eles, sem nenhum contato pessoal, sem nenhum tipo de influência pessoal. Ele, quando decidiu escrever a eles, já orava por eles, seus joelhos já tinham se dobrado há muito tempo. Quantas vezes nós somos tão lentos para orar pelas pessoas, né, irmãos? E não afetamos a vida das pessoas, porque não somente oramos pouco, como também nos interessamos pouco. O apóstolo Paulo fez muito pela igreja em Roma, porque além dele se interessar muito, ele orou muito por aquelas pessoas. Vamos ler os versos 14 e 15. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Vamos parar aqui. O que Paulo está fazendo aqui nesses 2 versículos? Ele está dizendo o motivo pelo qual ele quer estar com eles, com aqueles crentes em Roma. O apóstolo Paulo diz que o evangelho o fez um devedor. Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo se via como um devedor aos gentios da boa nova do Evangelho.
das verdades libertadoras do Evangelho. Irmãos, a justiça de Deus, que o apóstolo Paulo vai falar durante toda a carta aos Romanos, essa justiça que é recebida, obtida pela fé, ela traz ao coração do apóstolo Paulo um senso de dívida. Diante da graça de Deus que o alcançou. Esse desejo grande que o apóstolo Paulo tem de ministrar aos romanos foi, sem dúvida alguma, resultado direto da graça de Deus que o alcançou. Paulo, ele experimentou esse padrão de justiça de Deus, que de forma bem objetiva quer dizer todo o peso da lei que tinha que cair sobre o pecador que desobedece a Deus, recaiu sobre Jesus Cristo, para que o meu pecado fosse perdoado e o Cordeiro de Deus fosse o meu substituto. O nome disso é justiça de Deus. Eu poderia morrer 1000 vezes por mim mesmo na cruz e não resolveria o meu problema de pecado. Mas todo o peso da lei que recai sobre o pecador impenitente, pecador desobediente, tudo recaiu sobre Cristo Jesus para que o meu pecado pudesse ser perdoado. A compreensão disso faz com que Paulo se sentisse devedor da graça de Deus aos gentios. Irmãos, eu fico pensando quando isso não nos afeta mais. Quando essa verdade espiritual já não nos choca. O que será que está acontecendo? Será que eu já estou me achando menos pecador do que sou? Ou que o pecado não é tão ruim? Não danifica tanto o pecado como a Bíblia diz, ou como o pastor Elcio diz? Porque não foi assim para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele se apresenta como devedor. Aos gentios, de mostrar a eles a amplitude, a grandeza da graça salvadora de Deus mediante o Evangelho. Então, para o apóstolo Paulo, o Evangelho foi muito mais do que um meio para a salvação do homem, mesmo que ele tenha plena consciência que o Evangelho é o meio para a salvação do homem. Verso 16 ele afirma, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do homem. Porém, na intimidade, na compreensão do apóstolo Paulo, o Evangelho ele é abrangente, ele é extenso, ele é profundo, simples e perfeito. E alcança tantas áreas, além da fundamental que é a salvação do homem, que o apóstolo Paulo quer compartilhar isso com aqueles crentes. Meu irmão, eu estou convencido de que Paulo não estava interessado em ir a Roma para fazer alguma campanha evangelística, não. Estou convencido que não era a intenção dele. Totalmente convencido. Ele poderia até fazer isso, mas não era essa a intenção dele. Eu realmente creio. Texto 14, 15. Está roxo aí, né? Fazer o quê? Está dando para ler? Estou convencido que o apóstolo queria proclamar as verdades do Evangelho para os crentes, porque isso era proveitoso para eles. O apóstolo Paulo queria proclamar as verdades do Evangelho para os crentes, porque isso era proveitoso para eles. Mas aí, inevitavelmente, vem uma pergunta. Por que os salvos precisam ouvir o Evangelho? Uma vez que já são salvos. Vamos tentar fazer uma coisa que pode dar muito errado? Pode dar muito errado.
Mas, se não der nada errado, eu já estou feliz. Mudou alguma coisa? Pode ser lá, ali na... Ah, Jesus. Está tão claro aqui no meu slide, tão ruim para vocês aí. Por que os salvos precisam ouvir o Evangelho, uma vez que são salvos? Algumas observações importantes. Primeira observação, primeira resposta a essa pergunta. Irmãos, porque incrivelmente ou absurdamente nós somos muito capazes de esquecer o que Cristo fez por nós. Nós não esquecemos na tese, mas deixamos de lado na prática. Incrível como nós somos inclinados a esquecer. Quantas vezes as Escrituras nos mostram, somos exortados na Bíblia sobre a necessidade, sobre os benefícios de lembrar os feitos do Senhor, de lembrar o que Deus já fez em nosso favor, lembrar da sua graça salvadora. Quantas vezes a Bíblia fala sobre isso, mas o apóstolo Paulo muitas vezes nos exorta a lembrar do amor, da graça, da salvação, de onde Deus nos tirou. Se olharmos no Antigo Testamento, Deus advertiu os israelitas a não esquecer da libertação que Deus proporcionou para eles do Egito, porque se eles esquecessem, muito facilmente eles também esqueceriam que foi pela graça de Deus que eles foram livres do cativeiro egípcio, não porque eles eram bonzinhos, não porque eles eram gente boa. Depois você pega Deuteronômio capítulo 8, dos versos 11 até o 20, você vai ver a preocupação de Deus. Lembrem que fui eu, que não foi por causa de vocês não, foi por minha causa que vocês foram soltos, foram libertos. Irmãos, nós tendemos a esquecer que as bênçãos de Deus vêm a nós como resultado da sua graça. É incrível, mas nós precisamos ser lembrados disso, porque muito facilmente nós começamos a achar que somos merecedores da graça de Deus. Um outro motivo por que o Evangelho precisa ser pregado, precisa ser lembrado, anunciado também àqueles que já são salvos, é que o Evangelho é uma verdade tão rica que só na eternidade nós vamos compreendê-la plenamente. De tão rica que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho que Paulo se referiu aqui nos versos 2 a 4 do capítulo 1 que estamos lendo, ele tem as suas raízes, como disse, lá no Antigo Testamento, mas tem o seu cumprimento em Cristo e tem a consumação da obra do Evangelho na eternidade, quando estivermos para sempre com o Senhor nos céus. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem muito simples. É tão simples que as pessoas rejeitam. Tem necessidade de fazer alguma coisa para se sentir garantidas, comprando a bênção ou julgando que podem comprar a bênção da salvação com alguma coisa que façam para Deus. Quantas pessoas vivem assim? Mas a mensagem do Evangelho é simples. Que leva a pessoa a crer na salvação, uma mensagem bem objetiva. Mas é uma verdade profunda. É uma verdade completamente abrangente. Verdade essas que as pessoas devem se lembrar sempre. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, Efésios capítulo 3, versos 14 a 19, Colossenses capítulo 2, versos 1 a 3, vão nos fazer refletir que o Evangelho, a salvação de Cristo Jesus, ela é profunda, maravilhosa, extensa, abrangente. E a simplicidade com a qual nós a anunciamos não revela a profundidade, a grandeza, os efeitos eternos que ela tem naqueles que são atingidos por ela, pela verdade do Evangelho. Aqueles que amam a Deus e que se alegram no Evangelho
que os salvou nunca se cansam de explorar as riquezas desse Evangelho. Outro motivo pelo qual o Evangelho precisa ser anunciado também aos crentes é a motivação e o meio pelo qual vivemos como pessoas salvas. Irmãos, o Evangelho é uma parte do plano eterno de Deus que ainda está em vigor, que ainda está se cumprindo. Nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele reitera essas afirmações, dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Ele inicia o verso 16 afirmando, eu não me envergonho do Evangelho, eu anuncio aqueles que nunca o ouviram, eu anuncio o Evangelho àqueles que já ouviram, porque é tão determinante ao homem não esquecer das realidades que envolvem o livramento da escravidão do pecado. Eu não me envergonho do Evangelho porque eu já fui preso por causa do Evangelho. Eu já naufraguei num navio onde eu estava preso, o navio naufragou, eu naufraguei junto com o navio. Eu fui perseguido. Eu fugi de cadeirinha para não ser morto por um muro muito alto, fugindo pelo deserto no caminho de Damasco. Tudo por causa desse Evangelho que me alcançou. Eu não tenho a menor vergonha de falar incansavelmente desse Evangelho, que é a justiça de Deus revelada através de tudo que Cristo fez por nós na cruz. E uma das razões dele não se envergonhar do Evangelho é porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tinha tanta convicção disso, tanta segurança. Olha, tanto o judeu quanto o grego, porque inicialmente o Evangelho, Jesus Cristo veio para os judeus que não o receberam, e depois os gentios, gregos, todos não judeus, tiveram o privilégio de ser alcançados pela mesma verdade salvadora do Evangelho. E aqui está uma verdade que geralmente a gente fala dessa verdade, a gente professa essa verdade. Mas muito facilmente a gente deixa de praticar. Irmãos, a mensagem do Evangelho é o meio pelo qual o poder de Deus é posto em prática para salvar as pessoas. Vou repetir. A mensagem do Evangelho é o meio pelo qual o poder de Deus é posto em prática para salvar as pessoas. No nosso tempo, em nossos dias, tem sido dado muito mais valor ao método do que à própria mensagem. Vamos fazer com luzes, vamos fazer com pista de skate, vamos fazer com alguma formuleta para manter as pessoas atraídas ou entretidas. E a mensagem do Evangelho é colocada num segundo, num terceiro plano. Infelizmente, essa é a dramática verdade dos nossos dias. Muitas pessoas hoje têm muito mais fé nas técnicas de marketing do que na mensagem pura e simples do Evangelho. Essa que o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha, porque esta mensagem é o poder de Deus. É o meio que Deus usa para alcançar o pecador morto em pecados e delitos. Mas nós nos sentimos muito atraídos pelas luzes, câmeras. Olha, eu falar em câmera hoje, né? Irmão, se o Evangelho é em si mesmo poderoso para salvar, ou seja, se ele é o poder de Deus que resulta na salvação do pecador, então nós precisamos falar dele na simplicidade, na pureza, na dependência de Deus, para que as pessoas creiam nele unicamente pela fé.
É isso que nós precisamos fazer. É isso que Paulo, as primeiras palavras de Paulo para um grupo de pessoas crentes que ele nunca havia visto, é afirmar que o Evangelho, a palavra de Deus, a justiça de Deus revelada pelo seu Evangelho, é o único meio suficiente e definitivo para que o pecador tenha seus pecados perdoados, segurança de vida eterna que precisa. Finalmente, nós temos o verso 17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ou na versão revista atualizada, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dando o motivo de sua ousadia em pregar o Evangelho. Ele diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. O Evangelho revela de que o homem é salvo não por qualquer mérito pessoal, mas por um padrão de justiça que somente pela fé nós podemos crer que existe em nosso favor. O Evangelho ele revela a justiça de Deus em seu impecável padrão de santidade. Deus é santo. Ele não se corrompe com as nossos chorumingos ou manipulações. A justiça de Deus ela é implacavelmente perfeita e amorosa. O Evangelho revela a justiça de Deus pela maneira como Ele salva os homens. Isso é extraordinário, irmãos. Pela fé, nós cremos que Deus derramou a sua ira santa sobre Jesus Cristo. Para que a nossa dívida de culpa fosse perdoada. A justiça de Deus revela que o Evangelho aponta para o nosso pecado, porque aponta também para a solução de Deus para o nosso pecado, que é Jesus ir na cruz e morrendo por nós. A justiça de Deus ela é revelada quando as pessoas chegam a Ele pela fé. Irmãos, vocês devem lembrar do dia da conversão de vocês. E se não lembram mais, eu gostaria que agora trouxessem à memória. O dia onde você teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Porque se houve esse encontro real com Cristo, eu creio que todos nós tivemos um sentimento comum. E esse sentimento em palavras significa: eu não mereço o que recebi. Eu não mereço o que estou recebendo agora. A alegria do perdão de pecados. O alívio do peso da culpa que o pecado trazia. Sabe qual é o nome disso? Sabe como é que o apóstolo Paulo chama isso? A carta aos Romanos: justiça de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a pessoa que experimenta essa realidade evangélica da justiça de Deus, ela vive pela fé, e daí vem a expressão de fé em fé. Daí vem a expressão que nos leva a perceber um grande movimento. A vida cristã, se estamos num processo de fé em fé, de crescimento, de percepção do pecado, de confissão de pecados, de santificação, e essa dinâmica que nos leva cada vez mais próximos do Senhor, a vida cristã é muito ativa. Ela é alegre. A tristeza que temos na vida cristã precisa ser quando pecamos. Mas quando nos arrependemos, recebemos a alegria da segurança de que
Foi pago o preço pelo meu pecado na cruz, para que eu possa, ao confessar o meu pecado, receber o leve fardo de Cristo, porque Ele leva o meu pesado. Então o apóstolo Paulo conclui a sua apresentação aos crentes de Roma, dizendo: mas o justo viverá pela fé. Paulo está citando aqui Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. Por quê? Vocês me vêm citando, falando desse texto lá nas nossas torres de vigia. Abacuque tinha se queixado a Deus, ou denunciado a Deus que Judá estava completamente corrompida, que a lei de Deus estava sendo ignorada, que a justiça estava sendo engolida pela violência, pela maldade. Vemos isso em Abacuque, capítulo 1, versos 1 e 4. Depois, ainda no verso 2 do capítulo 1 de Abacuque, ele pede a Deus que intervisse no meio do seu povo para que ele fosse salvo, parasse com aquela imoralidade cultural, de respeito com as leis de Deus, enfim. Ele clama a Deus que Deus intervenha. E Deus responde nos versos 5 a 11. E Deus responde de uma maneira que o profeta Abacuque jamais poderia imaginar. Deus ia disciplinar seu povo, seriamente. E Deus ia usar os babilônicos, um povo mau, também conhecido como os caldeus. Um povo impiedoso, um povo arrogante, poderoso militarmente. Eles iriam subjugar Judá e levar aquelas pessoas, aqueles rebeldes de Israel, rebeldes contra Deus. Os caldeus ou os babilônicos iam levar cativos, subjugar Judá. Irmãos, Abacuque entrou em crise. Abacuque ficou horrorizado. Ele não podia entender como é que Deus podia usar pessoas más para atingir seus propósitos santos. Os babilônios, em sua mente, eram piores, por piores que estivesse o seu povo, os judeus, em Judá. Os babilônios eram piores. Então, no capítulo 2, do verso 1, Abacuque diz o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A resposta de Deus a esse clamor, a essa oração de Abacuque foi extensa. Mas nós vamos nos deter apenas nos versículos 2, 3 e 4, aqui do capítulo 2, onde está a resposta de Deus a Abacuque. Deus respondeu, então, a primeira parte dessa resposta, nos versos 2, 3 e 4, diz assim: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. A ideia de visão aqui é a resposta do Senhor. Deus iria responder a Abacuque. E a resposta chegaria no momento certo, na hora designada. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Meus irmãos, Deus assegura a Abacuque que o seu plano de disciplinar seu povo e restaurar seu povo se cumpriria no seu tempo, do jeito dele, na hora certa. Mas de uma maneira bem pessoal, bem íntima. Deus volta-se para Abacuque
e diz o seguinte, na primeira parte do versículo 4, o ímpio está envaidecido, ou seja, os caldeus, os babilônios estão botando para quebrar, achando que eles estão fazendo as coisas por conta deles. Os desejos deles não são bons, realmente. Eles não compreendem os desígnios do Senhor. Mas Deus está permitindo isso para a disciplina do seu povo. Mas tem algo especial que Deus diz para Abacuque. Abacuque, você, o meu justo, você vai viver pela fé. Você vai viver do meu jeito. Você vai esperar na minha provisão. Porque no tempo apropriado, da maneira apropriada, eu vou cumprir tudo aquilo que disse que faria. Irmãos, eu acredito que Deus estava dizendo a Abacuque que ele teria que viver a sua vida dia a dia, ou, na linguagem do apóstolo Paulo aos Romanos, de fé em fé. Ele teria que viver desse jeito. Ele poderia não estar entendendo ou não vendo ainda a restauração de Deus, a bênção sobre o seu povo, mas pela fé, Abacuque deveria crer na promessa de Deus que se cumpriria no tempo devido. Queridos irmãos, a justiça de Deus que o Evangelho revela, ela é experimentada somente por aqueles que foram salvos pela fé na obra de Cristo Jesus em seu favor. E tem completa gratidão e alegria nisso. Só compreende a justiça de Deus quem foi realmente salvo e tem grande alegria na sua salvação. Eu creio que são esses que se identificam com Paulo quando ele diz que eu sou um devedor da graça. Esses que vivem confiantemente aguardando o livramento dessa luta contra o pecado que temos todos os dias, sem dúvida alguma, estes desfrutam da alegria da salvação. Esses, sem dúvida, ou este poder libertador que traz alegria à nossa alma, alegria do Evangelho, esse, sem dúvida alguma, é o poder do Evangelho que alcança todo aquele que nele crê. Eu tenho duas afirmações finais para fazer sobre esses versos 16 e 17, ou, na verdade, duas aplicações. A primeira é que o Evangelho de Jesus, quando ele é distorcido, quando o Evangelho de Cristo ele é minimizado, a realidade da justiça de Deus, revelada no Evangelho, ela quase não é vista. Quando o Evangelho é minimizado, não compreendemos o tamanho da graça que recebemos, e a igreja normalmente deixa de ser um ambiente de adoradores que reconhecem a tão grande salvação que receberam para ser uma agência, um clube, uma associação de amigos bem-intencionados. Mas quando esse evangelho é minimizado, como na nossa cultura hoje, também, as pessoas experimentam alguma coisa tipo evangelho, linguagem dos adolescentes de hoje, né? As pessoas passam a experimentar alguma coisa tipo evangelho. Nada parecido com o evangelho revelado nas Escrituras. Esse evangelho empobrecido dos nossos dias, ele anuncia Deus como uma divindade solitária. Esse evangelho empobrecido, ele anuncia Deus como um ser mal-humorado. Esse evangelho empobrecido anuncia Deus como um ser que precisa muito da nossa atenção, porque ele está muito irritado com o pecado, quer que a gente fique bajulando ele. Nesse evangelho empobrecido, minimizado, onde não percebemos a justiça de Deus, o ser humano não é visto como um pecador rebelde debaixo
da ira de Deus e destinado a tormento eterno, ao inferno. Não. Esse evangelho minimizado de forma alguma vê o ser humano nessa perspectiva, muito pelo contrário. O tipo evangelho de nossos dias, ele mostra alguém que, se for compreendido, encorajado, animado, ajudado na sua autoestima, ele vai ser uma pessoa super legal e vai ter o seu problema com Deus resolvido e vai cooperar com a sociedade, vai ser uma pessoa jóia. Irmãos, nesse tipo de evangelho, nós difamamos a justiça de Deus em vez de proclamá-la. E é isso que nós estamos vendo. E eu creio que essa era uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo, a pregar o evangelho a crentes. E a segunda aplicação que eu faço aqui para terminar nos versos 16 e 17 é que não compartilhar o evangelho de Jesus Cristo com as pessoas não somente tira das pessoas a única forma de salvação, não a outra. Vir à igreja e se sentir legalzinho porque viu a igreja não resolve o teu problema de pecado. Você não compreende a extensão da justiça de Deus que o evangelho revela. Sentar nesse banco aqui e se distrair, ocupar seu tempo porque não tinha outra coisa para fazer nesse horário, não tem nenhum valor salvífico para você. Não compartilhar o evangelho de Cristo Jesus às pessoas não somente tira delas a única forma de salvação, mas também retira de Deus a glória devida ao seu nome. Porque quando anunciamos e proclamamos o evangelho, nós também anunciamos a glória de um Deus Salvador. Amém? Nós somos condicionados a pensar que o único lugar da Bíblia que a gente aprende sobre o Evangelho é em Mateus, Marcos e Lucas, não é em João. Mas, na minha opinião, e eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar a partir de hoje dessa opinião juntos, a carta de Paulo aos Romanos nos apresenta uma visão absolutamente objetiva de como a Igreja de Cristo deve se relacionar com a poderosa mensagem do Evangelho que revela a justiça de Deus. A Igreja precisa abraçar as verdades do Evangelho que nos foram apresentadas em Mateus, Marcos, Lucas e João, e que somos desafiados a viver esta verdade mediante as realidades da justiça de Deus, que nos torna completamente devedores dessa inexplicável graça que nos alcançou, e nos tornar pessoas completamente inquietas com anunciar esta verdade do Evangelho, porque é a única maneira do pecador, das pessoas sem Cristo, receberem o perdão dos seus pecados e a vida eterna com Deus, é através da poderosa mensagem do Evangelho e da compreensão de que a justiça de Deus nos colocou na posição, hoje, de filhos, mas antes de mortos. É isso que nos torna devedores, constrangidos diante de um grande amor, que nos faz anunciar as verdades do Evangelho a tempo e fora de tempo. Amém? Foi assim que o apóstolo Paulo se apresentou. Muito prazer, eu sou Paulo. Esta é a carta que escrevi à igreja em Roma. E esse é o Evangelho que eu anuncio. Que este seja o Evangelho que nós anunciamos também. Fiquemos de pé e oremos.
Santo e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo alto privilégio que temos de nos relacionar com a Tua palavra deste jeito, desta forma carinhosa, prática e objetiva. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, que tenhamos grande alegria na salvação que recebemos em Cristo. Que possamos olhar para a Tua obra em nosso favor através de Jesus e perceber que estamos debaixo de um padrão de justiça completamente diferente de qualquer coisa que a gente possa querer ou imaginar nesta vida. Que possamos perceber, ó Pai, o preço caríssimo, ó Pai, que foi pago por nós, quando Cristo foi à cruz e morreu pelo nosso pecado, levando a nossa culpa, pagando tudo o que a lei exigia. Tudo foi com Cristo na cruz por nossa causa. Ó Deus querido, que possamos, ó Pai, olhar para a nossa salvação com grande alegria e temor. Que possamos compreender, ó Pai, a necessidade de alegremente nos tornarmos a cada dia cada vez mais devedores de anunciar o Evangelho, a graça salvadora de Cristo Jesus às pessoas. Nos ajuda nisso. Se há alguém aqui que não compreendia a grandeza do Evangelho, a grandeza do que foi feito na cruz por nós, e que agora entende que um preço caríssimo foi pago, ó Deus querido, em nome de Jesus, que haja arrependimento, perdão de pecados. O Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o pecador, cumpra o seu propósito mais uma vez na vida do arrependido. Assim eu te agradeço, ó Pai. Muito obrigado por esse começo. Nos ajuda, ó Deus, a caminhar no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, mas sendo transformados pela Tua palavra sempre. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Deus. Dá-nos uma semana guardada, guiada pelo Senhor. Assim eu te agradeço. Eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração. Depois estarei à porta.